Dá like, se inscreve, senão um gnomo da lingueta vai lamber teu pé quando você dormir. Na Europa, quando os europeus tinham um mínimo de consciência, surgiu uma praga que se alastrou como um câncer chamada liberalismo, que ao contrário do comunismo que o tal Ian Neves tanto idolatra, o liberalismo é uma política individualista e focada na razão humana. Mas não sou eu que irei falar sobre isso, será o meu mano Henri Ibérico. Pode falar, Henri Ibérico? Pelas lutas, queridos ouvintes, pelas lutas das abenções Ibérico aqui. E, bom, sobre o liberalismo, ele se baseia em alguns pilares. Quatro, na verdade. O primeiro é o racionalismo, a ideia de que a razão humana é o bastante para explicar os fenômenos do mundo e conseguir alcançar a verdade ou chegar o mais próximo possível da razão. Aí, noções como método científico e conhecimento acadêmico seriam praticamente divinizadas. O método científico é a única forma de chegar à verdade da... Para o racionalista, o método científico está para o cristão o que o catecismo é. Entende? Basicamente, a ideia de você padronizar as coisas por meio do cientificismo e racionalismo para chegar à verdade. Outro ponto é a crítica à fé. A fé e valores que não conseguem se provar por si mesmos. Qualquer tipo de dogma ou coisa que você, ou noção que você consiga explicar simplesmente pela fé é vista como caipira, jeca e não apropriada para uma sociedade racional. Só iria levar à opressão e tirania. Então, a crítica ao dogmatismo e à fé e a idealização de um método científico perfeito e inquebrável. Outros fatores extremamente importantes são os valores individuais. Basicamente, a ideia da sociedade liberal é que qualquer ser humano consegue ser melhor se cuidar de si e ninguém precisar cuidar dele. Nessa ideia, basicamente, as pessoas iriam se dividir de forma completamente individualista, buscar os seus interesses individuais, e isso, de certa forma, iria melhorar a sociedade. Se todo mundo fosse egoísta e buscasse seu interesse, eventualmente nós iríamos ajudar todos. Todos os interesses seriam alcançados, porque a racionalidade humana é o bastante e supostamente a violência, a opressão e a tirania não são valores que conseguem se manter e sustentar. Por que isso acontece? É porque aquela velha máxima de que guerras são mais caras do que você fazer comércio, é muito mais fácil comercializar, interagir entre si, trocas voluntárias, do ponto de vista materialista, seriam melhores para o liberal. Porém, esse tipo de coisa não consegue ser aplicada na prática, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é valores individuais, que todos devem ser egoístas, e que a ascensão deve ser da burguesia. A função das classes ricas e privilegiadas, daqueles que comandam a sociedade, é simplesmente serem ricos e privilegiados e comandar a sociedade. O Elon Musk ele não precisa se preocupar com a cidade dele, não precisa se preocupar com o feudo dele, não precisa se preocupar com o país dele. O que ele precisaria se preocupar é apenas em ganhar dinheiro e continuar sendo lucrativo. Então, é uma forma de você tornar egoísta a administração pública e social. Valores individuais, a ascensão da burguesia e o egoísmo como valor supremo. A queda da aristocracia. Antigamente, os aristocratas que tinham valor, que governavam a sociedade eram os senhores dos feudos, eles tinham responsabilidade para com o feudo e estavam ligados à terra. A simples condição dele, enquanto aristocrata, obrigava ele a cuidar do seu feudo, da sua sociedade e da sua nação. Ele deveria lutar para manter os interesses da sua população e daqueles que estão ao seu redor. Porém, com a ascensão da burguesia, isso daí foi jogado no lixo. Tudo que importa é o interesse individual. Então, os ricos e aqueles da classe dominante devem cuidar apenas dos próprios interesses, e os cidadãos também devem cuidar apenas dos próprios interesses. Noções como a aristocracia, que tinha dever para com todos e com a maior parte da população, são demonizadas e vistas como elitismo, corrupção e formas de degradação moral. Aí, o ideal liberal seria uma verdadeira república de patrícias, onde as pessoas ilustradas, aquelas que têm maior educação, maior grau de conhecimento, maior grau de administração pública, deveriam governar o mundo de forma globalista, em uma nação sem fronteiras, onde tudo deveria ser feito através de negociações de indivíduos egoístas e que são muito ricos.
uma verdadeira república de patrícios, onde o interesse nacional, o interesse coletivo é visto como secundário, se não em último lugar, e o interesse da classe burguesa e dos comerciantes é visto como algo a ser almejado. Eles têm o direito de poder perseguir seus interesses de forma egoísta, não devem se portar com questões sociais, não devem cuidar da administração pública, a única função deles é fazer dinheiro. E esses homens que são ilustrados, ricos e conseguiram ascender socialmente por meio do esforço, por meio do seu trabalho, que não tem nenhum tipo de ligação com a terra, deveriam governar o mundo. Governar o mundo de uma forma republicana, onde eles estariam um verdadeiro balcão de negócios para negociar seus interesses. Essa seria a República de Patrícios, o último ideal da sociedade liberal que deve ser alcançado. Enfim, esses são os principais ideais liberais: o racionalismo, a crítica ao dogmatismo, os valores individuais e a queda da aristocracia e a ascensão da República dos Patrícios. Enfim, esses são os principais tópicos, espero que eu tenha me feito claro aqui. Essa foi a minha explicação. Plus ultra, Deus abençoe, até mais, ouvinte. Plus Ultra Henribérico, muito obrigado por ter me ajudado nesse vídeo, me ajudou bastante. E se inscreva no canal do Henribérico, ele é muito gente boa. O liberalismo, como quase todas as pragas da humanidade, nasceu na Inglaterra, quem diria, por um filósofo provavelmente Jack chamado John Locke. Não, ele não é parente do deus nórdico Loki. Mesmo que os dois sejam mau caráter, ele não é parente do Loki. Por mais que tenha um monte de filósofos homossexuais maçons que fizeram upgrade desse demônio, que se infiltrou na política moderna, é claro, com o Jair Messias Bolsonaro e o PL. Antes que os bolsonaristas comecem a me xingar, não estou falando que o Bolsonaro criou o liberalismo no Brasil. Estou falando que o Partido Liberal, PL, que é o partido que ele é afiliado, tem esses ideais. Não estou falando do Bolsonaro. Tanto que eu não tenho nada contra o Bolsonaro e também eu não sou 100% a favor dele. O liberalismo surgiu principalmente por esse Jack. Quando Locke não estava pensando em menores de idade brincando no parquinho, ele estava escrevendo textos sobre isso, defendendo a liberdade individual, o livre comércio, que era livre até demais, e o Estado mínimo. A principal revolução europeia, que foi a grande porradaria geral que ocorreu na França, teve ideais liberais, que tinha muitas leis na época que se mostravam com ideais liberais, mas que quase nenhuma foi eficaz. Um exemplo disso é a Declaração do Direito do Homem. Também tivemos, antecedendo a França, a Constituição Americana, com a Constituição tendo teor altamente liberal e sendo escrito por uma comunidade do Doi a Benção, que não posso citar o nome, senão o YouTube me enraba e dá strike no canal. Mas continuando, como todo país que tenta pegar esta mesma Constituição, com o Brasil não foi diferente. O Bochil, mais conhecido como Bananal, as terras tupiniquins, nasce a Constituição de 1889, com o golpe da República. Um barbado com uma pira de ditador deu o golpe e esqueceu de fazer uma Constituição, mas pegou de um estudante de humanas da USP que foi feita às pressas. Com o modelo republicano, com os poderes legislativos, executivo e judiciário, um poder que não posso me estender muito, senão um ovo homossexual vai me enrabar e me deportar do país, a nossa Constituição chegou como uma bomba que ferrou o país e deu direitos até demais para esses três poderes. Ao contrário dos professores de história que falam que quando a Constituição foi inventada foi boa, dando, abre aspas, votos para analfabetos, a Constituição mais ferrou o país das terras tupiniquins do que ajudou. Mas deixando a brincadeira de lado, sim, eu tô copiando o Rafux e sim, o Henribérico sabe disso. E para finalizar o vídeo, eu quero que vocês deixem um like, a meta é 10 likes. Eu sei que é uma meta muito pouca, mas eu acho que esse canal não vai dar certo, para ser sincero. E é isso, deixem um like e tchau. Moça, eu não sei mais